Separei 20 assuntos de geografia econômica do Brasil que caíram na FUVEST e eu vou explicar para você. Então funciona assim, eu vou lendo e completando essas frases, que é um jogo que tem no meu site, que você pode praticar, e vou comentando e te dando dicas para que você possa se preparar bem, combinado? Então no Brasil, a agricultura, que é uma atividade do setor primário, desempenha um papel fundamental na nossa economia. É importante fazer uma distinção entre agricultura familiar e agronegócio. A agricultura familiar você deve associar a pequenas propriedades, minifúndios, e elas estão espalhadas por todo o país. Elas são fundamentais para a produção de alimentos, e esses alimentos são voltados para o mercado interno. Já a agropecuária, que é o agronegócio comercial, apesar de ter um menor número de estabelecimentos, ela ocupa uma área gigante dentro do Brasil, o que mostra a grande concentração de terras. Então, esse espaço que é ocupado é principalmente no centro-oeste, onde tem bastante produção de soja, criação de gado, e na Amazônia, onde a concentração fundiária ela é muito evidente. Concentração fundiária, então, é muita terra na mão de pouca pessoa. Para resolver esse problema, tem que fazer a reforma agrária. O agronegócio ele foca em culturas que são voltadas mais para a exportação e a indústria. O próprio nome fala agronegócio, ele engloba várias atividades. Presta bem atenção nisso, tá? Desde a pré-porteira, onde tem indústria de insumos, passando pelas atividades dentro da porteira, que são as atividades de agricultura e pecuária propriamente ditas, e depois da pós-porteira, onde tem a agroindústria, que pega os produtos do campo e transforma em produtos voltados para o consumidor. Vamos continuar. Tornando o Brasil um dos maiores exportadores mundiais de commodities. Commodities não são produtos agrícolas, minerais, pouco processados ou in natura. Eles são negociados no mercado internacional. A gente pode pensar no café, na soja, no milho, mas também no minério de ferro, entre outros. Como a soja, que é o principal do Brasil, açúcar, algodão e carne. Entre 2000 e 2017, o Brasil viu um aumento ou uma redução da participação de produtos básicos na exportação. O que você acha? Então, o que aconteceu nesse período? Houve um aumento da exportação e da participação de produtos básicos, incluindo commodities, matérias-primas e produtos semi-industrializados ou pouco industrializados. Isso tem nome, a gente já vai ver. Embora tenha contribuído para o superávit, o que é um superávit? É quando um país exporta mais do que importa. O superávit na balança comercial levantou preocupações sobre uma tal de primarização das exportações. O que seria isso? Ao invés de a gente exportar mais produtos industrializados, exportamos muitos produtos primários, as commodities, destacando a necessidade de diversificar a nossa economia. A indústria brasileira, por outro lado, enfrenta grandes desafios de competitividade em relação a concorrentes. Quem são nossos principais concorrentes, você acha, da nossa indústria? Os europeus ou os asiáticos? São os asiáticos, porque tem um custo de mão de obra barato, são países muito atrativos, resultando em um cenário preocupante de desindustrialização. Isso acontece porque a pauta de produtos primários ela aumenta comparado aos produtos industrializados. Vamos lá, agora é um outro assunto. A implementação é crucial para a relação entre o Mercosul e o Mercosul está costurando um acordo com a União Europeia, já vem de bastante tempo isso, e uma das coisas que dificulta que esse acordo seja assinado, isso caiu na FUVEST, é o Acordo de Paris, que é como se fosse uma extensão do Protocolo de Quioto, onde estabelece metas razoáveis ali para a redução de gases de efeito estufa. E como a União Europeia ela tem essa pauta ambiental, que é uma preocupação, o Acordo de Paris é fundamental para que o Mercosul, os países do Mercosul, costurem esse acordo com a União Europeia. Questões como da legislação ambiental, negacionismo das mudanças climáticas então a gente pode colocar aqui questões como a flexibilização ou enrijecimento. Flexibilização da legislação ambiental, o negacionismo das mudanças climáticas e o aumento do desmatamento
têm sido obstáculos nessa parceria. Então, quando há uma flexibilização da legislação ambiental, significa que dá mais espaço para que os agricultores promovam desmatamento, promovam queimadas, e o negacionismo das mudanças climáticas e o aumento do desmatamento foram obstáculos, principalmente no governo do Bolsonaro. E agora com o governo Lula, e gente, não tô fazendo política, tá? É só para você contextualizar. Pode ser que haja uma tendência de reaproximação. Agora um outro tema, também muito interessante, que já caiu na FUVEST. Eu peguei todos os exercícios de Geografia Econômica do Brasil da FUVEST, dos últimos 10 anos. O índice de motorização revela que países desenvolvidos, como Estados Unidos, Japão e França, têm altos índices. Significa que são países muito motorizados, as pessoas usam muito automóveis lá, indicando uma forte dependência de automóveis. Mesmo com serviços públicos, de transporte público de qualidade. Na Alemanha, houve uma redução. Isso tinha um gráfico mostrando, mas eu estou aqui comentando com vocês. Enquanto no Brasil, Argentina e Coreia do Sul, houve um aumento. Isso mostra que esses países emergentes estão usando cada vez mais, as pessoas estão usando cada vez mais carro. Outro assunto, o termo sertão é usado, aí tem as opções ali, ó, na música e na literatura brasileira, para se referir aos ambientes rurais em diferentes estados, principalmente em Minas Gerais, Centro-Oeste e Nordeste. Não podemos associar o sertão apenas ao Nordeste, o sertão nordestino. Porque se você já ouviu aquelas músicas sertanejas, como Luar do Sertão, ele faz referência a um sertão sertanejo do interior, entendeu? No entanto, na geografia, é usado especificamente para descrever uma sub-região do Nordeste, conhecida como sertão, que abrange a zona semiárida. A construção civil, outro assunto, a construção civil no Brasil enfrenta grande demanda, quer dizer, necessidade, busca por matérias-primas, e é concentrada principalmente em qual região, onde tem maior construção civil no Brasil? Na região Centro-Sul. Esses textos que eu estou mostrando para vocês são um resumo do resumo do resumo do que a pessoa tinha que saber para conseguir responder essas 15, pelo menos, questões que tem da FUVEST. Depois eu posso passar as questões para vocês, mas só se vocês comentarem pedindo, tá? Esse formato de vídeo é um pouco diferente do canal, aproveita para se inscrever e acompanhar os outros vídeos, e principalmente o vídeo da dica que eu dou de Unesp FUVEST. Oficinas de costura em São Paulo têm recorrido a imigrantes de onde, gente, dessas opções? Seriam argentinos? Seriam imigrantes bolivianos e peruanos, que trabalham aí de forma legal ou ilegal? Clandestinamente. Clandestinamente. E que enfrentam condições de superexploração. Mais um tema, a concentração fundiária, a gente já falou lá atrás. Amplia no Brasil, ela persiste no Brasil com uma, vamos pensar se é grande parcela, pequena parcela de grandes estabelecimentos rurais ou grande parcela de grandes. Uma pequena parcela com grandes estabelecimentos rurais ocupando uma grande parte do território. Isso reduz ou amplia as desigualdades? Amplia as desigualdades na distribuição de terras. Vamos para mais um tema. O maciço do Urucum, localizado no aí tem essas opções, Pará ou Pantanal, no caso é no Pantanal, é rico em minérios de ferro e manganês. O manganês é usado na fabricação do aço. E é super importante, então, esse maciço lá na região. A Serra dos Carajás, continuando no tema mineração, está localizada no estado do Pará. Fica no sudoeste ali do Pará, mais ou menos. É a maior província mineralógica do planeta, mas não é a que mais produz no Brasil, tá, galera? A que mais produz é a do quadrilátero ferrífero em Minas. Ela abriga a maior jazida de minério de ferro explorada do mundo e também concentra grande quantidade de manganês, cobre, ouro e níquel. E o estado do Pará é um dos maiores produtores de minerais do Brasil, porque tem bauxita, tem outros recursos também. O quadrilátero ferrífero é uma região localizada no centro-sul do estado de Minas Gerais, que é a maior produtora, não é a maior reserva nacional de minério de ferro. Ouro e manganês também são explorados na região. O modelo econômico brasileiro contribui para a concentração, olha como cai bastante esse assunto, né? Concentração de terra e renda. E aí o que acontece? Ó? Dificultando
dificultando o acesso à moradia para a maioria da população. A persistência das más condições de vida está relacionada a este modelo. O processo aí tem algumas opções, você vai olhando ali, das atividades industriais em São Paulo está relacionado ao crescimento urbano e do sistema viário da capital. Então o processo, gente, ele é chamado de descentralização. O que é isso? Você pode me perguntar. É que antigamente havia muita vantagem em ficar concentrado na capital, na região do grande ABC paulista, ABCD. Com o passar do tempo, o custo nessas cidades fica muito grande, o custo logístico também, a demora para chegar com mercadoria, principalmente a organização sindical dos trabalhadores. Isso fez com que as novas indústrias que vêm se instalar no Brasil, ou até indústrias que estavam na região, procurassem novas áreas para se instalar. Esse processo é chamado de desconcentração ou descentralização das atividades industriais. Elas vão principalmente para cidades médias do interior. Está relacionado ao crescimento urbano e à saturação do sistema viário na capital. Isso levou à migração de indústria para cidades médias do interior, buscando vantagens logísticas e de redução de custos. Mais a concentração de hotéis, olha que tema interessante, em São Paulo está diretamente relacionada ao crescimento do turismo, principalmente o turismo de eventos, o turismo econômico ali, e a realização de eventos na cidade. São Paulo é um importante centro de negócios e lazer, que atrai visitantes nacionais e internacionais. A presença significativa de hotéis atende à demanda diversificada de acomodações, refletindo a dinâmica econômica e cultural da metrópole. Afinal de contas, as pessoas vão para lá para participar dessas feiras, mas depois pode curtir a cidade, a parte histórica, cultural, a gastronomia. E, finalmente, a última questão a ser comentada é a aprovação aí tem os esqueminhas ali em cima, gerou debates intensos sobre a proteção ambiental no Brasil. Esse código, então já dá para saber que é o novo Código Florestal, esse código flexibilizando, reduziu as áreas de reserva legal. Já vou explicar e fica aí comigo. E daí tem uma outra opção, flexibilizando as regras para desmatamento em propriedades rurais. Como resultado, houve preocupações com o aumento do desmatamento e suas consequências para o meio ambiente, incluindo a perda de biodiversidade e ampliação das áreas degradadas. Então, essas áreas de reserva legal funcionam da seguinte maneira: cada região do Brasil tem a Amazônia e tem os demais biomas. Tem uma porcentagem, quando a pessoa compra uma propriedade, que ela tem que deixar aquela área com a vegetação nativa. Na Amazônia é 80%. No Cerrado é 35% e nos demais biomas é 20%. Então, com o novo Código Florestal, houveram algumas mudanças e essas mudanças deram uma flexibilizada, permitindo que as áreas de reserva legal fossem diminuídas. Isso aumentou a possibilidade de desmatamento. No entanto, no Brasil, o nosso problema não é a lei, viu, gente? A lei é ótima. O problema é o cumprimento e fiscalização dessas leis. Espero que você tenha gostado desse formato de vídeo que te ajude pra caramba. Afinal de contas, eu comentei aqui rapidinho todas as questões de geografia econômica do Brasil na FUVEST. Agora, se você ainda está me ouvindo e você está preocupado com a FUVEST, 35% das questões da FUVEST são geografia física. Uma dica de ouro, entra no meu site, que é o Legeo, procura no Google, Legeo, tudo junto, Legeo. E daí tem uma opção escrito jogos. Os 5 primeiros jogos que tem lá, os 5 primeiros temas, cartografia, climatologia, relevo, são os temas mais cobrados na FUVEST. Então entra lá e você vai conhecer e fazer esses joguinhos, combinado? Comenta aí se você gostou desse vídeo, se você ouviu até o final e assistiu até o final. Valeu e até o próximo.